A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E antes de começar, por favor, curta, comente e compartilhe, ok? Esse vídeo, para nos ajudar nos apoie nessa causa tão importante que é refletir sobre a palavra de Deus. Hoje eu tenho um texto que já há muito tempo falei sobre ele, mas se faz necessário falar de novo. Há um texto em Mateus capítulo 3, versículo 11, e que é muito me perguntado: o batismo com fogo, o que significa? E eu gostaria muito de esclarecer em rápidas palavras aos irmãos. Eu vou ler o texto. É Mateus 3, versículo 11. João Batista dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar suas sandálias. Ponto e vírgula. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, esse versículo, muita gente tem comentado ele sobre esse assunto, de que o batismo com fogo é uma espécie de um batismo mais poderoso e que fogo purifica o pecado. Para começar, nunca permita ninguém substituir o sangue de Jesus para purificação de pecado. Acabou. Em relação ao batismo com o Espírito Santo, todo mundo já sabe que realmente Jesus batiza com o Espírito Santo. E o que é o batismo com fogo? O que me chama a atenção é que muita gente, muitos teólogos que pregam sobre o assunto, que concordam comigo, os que discordam, falam tanto de hermenêutica, de respeitar as regras hermenêuticas, exegéticas. Quando chega nesse texto, eles quebram todas as regras. Porque, veja bem, é importante analisar o tipo de plateia, de povo que estava ouvindo João Batista nessa hora. Segundo o versículo 7, está escrito que é fariseus, escribas e fariseus. Então, um outro detalhe, além da plateia ser de escribas e fariseus, no versículo 10, diz que o machado está posto à raiz da árvore. Aquela que produz fruto será cortada, aquela que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Olha a correlação. Existe uma sigla na hermenêutica chamada IOCA: interpretação, observação, correlação e aplicação. Dá uma olhada aqui na correlação do texto. Escriba, plateia. Árvore sem fruto, cortada e jogada no fogo para queimar, para ser destruído. Então, nesse caso, João Batista está claramente dizendo que Jesus tem dois tipos de batismo. O batismo para aquele que é trigo. Quem é o trigo? O povo de Deus. E o batismo para aquele que é palha. O que é palha? Aquele que não produz fruto, que é o fogo. Então, claramente, João está dizendo que o batismo aqui é um batismo de julgamento e de juízo. O escritor, o comentarista da Bíblia pentecostal, do estudo pentecostal, no texto de Lucas, que é um texto paralelo, concorda com essa ideia. E muitos outros. Então você tem que analisar texto por texto. Agora, por que eu digo que é o batismo com fogo? Porque o versículo 12 termina assim: e ele trará na sua mão a pá
e limpará a sua eira. Eira era o lugar que se debulhava o trigo. Colherá o seu trigo no celeiro. Trigo aqui simboliza o crente, o povo de Deus. Mas queimará a palha no fogo, que não se apaga, ou seja, o fogo eterno. Então, o batismo com fogo é para o ímpio, para aquele que não obedece, para aquele que está perdido. Não quero dar nomenclaturas aqui. Agora, veja bem, é importante você saber desse conceito muito importante que a hermenêutica nos fornece, de analisar o texto corretamente. Plateia, não dá fruto, trigo, pá, celeiro e fogo. Então o batismo com fogo é para o ímpio no inferno. Deixa eu te contar uma coisa, eu vou te mostrar na Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos analisar esse texto rapidamente. Estou com a Bíblia aqui, século 21. Diz assim o texto. Aqui é Jesus dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Percebeu que Jesus não fala de fogo aqui? Ele fala só do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a plateia já são os discípulos. A plateia já estão junta, já está junta. O povo já estão reunidos para orar, para esperar. Vão receber mandamentos de continuar esperando. É só continuar lendo o texto e ler o capítulo 1. Então, como a plateia é de crentes, de pessoas que acreditam na mensagem, aceitaram a Cristo, ela não precisa desse tipo de batismo. Então Jesus diz: João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E não tem mais fogo. Por quê? Não precisa, não é necessário. O salvo não tem esse tipo de batismo. Ele não passará para um juízo eterno de sofrimento. Ele vai para o gozo eterno da glória de Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então reflita mais, estude a palavra, vá buscar nos seus conhecimentos, nos seus comentários e tenha um pouquinho também de raciocínio e pensamento, você mesmo lendo as Escrituras Sagradas, ok? E isso vai ser uma bênção para você. Então, o batismo com o Espírito Santo é para nós, é para o povo de Deus. O batismo com fogo é para aquele que realmente está perdido e que não tem mais condições nenhuma, porque diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Deus te abençoe, Deus purifique sua vida e não se aparte da oração e da palavra de Deus. E não se esqueça, ajude-nos, compartilhe, comente, curta, apoie este canal. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.